pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Bases Matemáticas para Engenharia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre gráficos de funções e tipos de funções. Então, a gente vai falar sobre gráficos, vai dar alguns exemplos, vai ver os tipos de funções, alguns tipos de funções e também vamos ver alguns exemplos. Então, para começar, vamos ver os gráficos. Então, quando a gente trabalha com funções, a construção gráfica é uma consequência, né? A gente precisa aprender a construir gráficos, porque eles são uma forma de representar essa função. O gráfico é o desenho da função, assim, né? É uma forma da gente visualizar a função como um desenho. E aí a gente, às vezes, assim, só de olhar o gráfico a gente já consegue definir qual função que é, a lei de formação. Isso porque cada uma tem sua particularidade, né? Cada função, cada gráfico de uma função tem sua particularidade. Então, para construir o gráfico, a gente precisa conhecer algumas definições. Então, a gente precisa saber primeiro o que é plano cartesiano. O plano cartesiano é onde o gráfico vai ser construído. A gente tem um plano cartesiano, que é uma base, e ele tem um eixo X e Y, né? Que é onde a gente desenha os gráficos, que são conhecidos como eixo das abscissas e das ordenadas. E cada ponto do gráfico, né, é conhecido como par ordenado. Ele é formado pelo valor das abscissas, que é o eixo X, e o valor das ordenadas, que é o Y. A linha que une os pares ordenados é conhecido como curva da função. Então, aqui eu coloquei um exemplo. A gente tem o plano cartesiano, o eixo Y, o eixo X e o nosso par ordenado aqui, 1 e 2, com um pontinho aqui. E temos as linhas que unem esses dois pontos, esse par ordenado. Então, a gente tem duas maneiras de construir um gráfico, que é determinando valores para X, é o primeiro deles. Então, a gente faz isso como? A gente determina valores para X para encontrar o valor de Y, independente da função. Então, a gente vai determinar valores para X para encontrar o valor de Y. Como a gente já viu, a gente já teve uma aula sobre isso, né? Os valores de X são o domínio, os valores de Y são a imagem. E aí a gente tem alguns casos, igual, por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aqui. Eu já tenho o domínio, ele já me definiu os valores de X no caso. Então, 0, 1 e 2. Então, eu só usei os valores que ele me deu para encontrar o valor de Y e montar o meu gráfico. Então, aqui eu tenho y igual a 2x menos 1, o domínio é 0, 1 e 2, e a imagem são todos os reais. Então, eu posso usar qualquer valor. Então, eu coloquei ali, fiz um esboço, né, um esqueminha, os valores de x e substituí na lei de formação. Então, 2 vezes 0 menos 1 é menos 1, 2 vezes 1 menos 1 é 1, e 2 vezes 2 menos 1 é 3. Então, eu desenhei ali a minha reta, né, no plano cartesiano, desenhei o eixo Y, desenhei o eixo X e coloquei os valores ali marcadinho para cada par ordenado, né? Então, foi basicamente isso. Ele já me deu os valores de X. Então, ele já me deu quais valores eu deveria usar. Então, eu só encaixei na lei de formação. Só que em alguns casos, ele não vai me dar esses valores do domínio. Ou às vezes esses valores não vão estar muito claros assim. Porque dependendo da função, e a gente vai estudar isso aqui pra frente, fica mais fácil da gente determinar esses valores. Então, só que em algumas questões ele não vai me dar esse valor. Eu vou ter que determinar isso sozinho. E a gente só consegue construir um gráfico tendo esses valores, domínio e a imagem. Então, a gente precisa definir. E aí, quando a gente vai definir o domínio, né, a gente tem que lembrar que esse valor de x, esse valor que eu vou encontrar, ele precisa ser um valor com que faça que a função exista, né? Ele tem que ser um valor que faça com que a função exista. Então, alguns casos, né, como foi o anterior, ele me determina um domínio com números mesmo, ele me dá os valores, ou então ele me determina com um conjunto numérico. Então, eu até coloquei aqui dois exemplos. Então, eu tenho aqui domínio 0, 1, 2 e 3. E aqui ele põe que o domínio são todos os reais. Então, pode ser que ele apresente dessas duas formas. Então, fica
Dessa forma é fácil, né? Porque todos os reais a gente escolhe os valores que a gente quer. E quando ele determina um domínio, mais fácil ainda. A gente usa os valores que ele dá. Mas quando isso não acontece, a gente vai descobrir quais são esses valores. E aí, eu coloquei um exemplo aqui. Y igual a 5 sobre x menos 7. Então, como a gente já estudou, a gente já viu, quando a gente tem uma fração, o denominador não pode ser zero, né? Para que esse valor exista, para que a função exista, esse valor não pode ser zero no denominador. Então, a gente faz essa articulação, pega o valor que está no denominador e tenta achar o valor que ele não pode adquirir para que a função exista. Então, eu faço essa articulação, né? Qual o valor que o denominador não pode assumir? É zero. Então, eu ponho x menos 7 tem que ser diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente de zero. Então, para o meu denominador não zerar, eu posso usar qualquer valor menos o 7. E aí, sabendo isso, eu vou determinar os valores para x, para achar os valores de y. Então, aqui, isso aí também vai partir do bom senso e da escolha de cada um. Aqui eu escolhi os valores que eu quis para poder, sabendo da minha regra ali, que o único valor que ele não pode assumir é 7, eu escolhi os valores que eu quis para determinar os valores de y. Então, eu escolhi 9, 12 e 17. Por quê? Usando esses valores, eu teria valores positivos e ficaria mais fácil. Então, eu usei 9, 12 e 17, achei os pontos e representei no gráfico. Então, é basicamente isso. Quando a gente tem... quando ele não me dá o valor do domínio, a gente vai descobrir esses valores. E aí, a gente só tem que se atentar, dependendo da função, qual valor eu posso colocar ali para que a função exista. Então, essa é a única análise que a gente tem que fazer. Agora, a gente vai falar sobre os tipos de função. Então, a primeira função que a gente vai ver é a função constante. A função constante é uma função que, independente do valor do domínio, então, independente do valor de x, a imagem vai ser sempre a mesma. Não importa o valor que eu tenho em x, a imagem vai ser sempre a mesma. Aí, a lei de formação dessa função é f de x igual a c, sendo que o c tem que ser pertencente aos reais. E aí, o gráfico da função constante é bidimensional e sempre é uma reta horizontal em relação ao eixo x, porque a imagem é constante, então, independente do valor de x, o gráfico vai ser sempre esse, é uma reta horizontal em relação ao eixo x. Então, a função constante é bem fácil, bem tranquila. Nosso segundo tipo de função que a gente vai ver é a função racional. Então, a função racional é expressada pela razão entre dois polinômios. E aí, a lei de formação é f de x igual a px sobre qx, né? Em que px e qx são polinômios e qx tem que ser diferente de zero, né? Porque o denominador não pode ser zero numa razão. E aí, existe uma particularidade em relação ao gráfico de uma função racional. Ele não necessariamente é contínuo, né? Então, a gente já viu exemplos de gráficos e a gente vai ver aqui, igual, por exemplo, o gráfico da função constante, em que é uma reta paralela e vai até o final uma reta. O gráfico da função racional, ele não necessariamente vai ser reto e contínuo o gráfico todo. Eles podem apresentar interrupções. Principalmente os pontos em que o denominador é zero, logo a função não existe. Então, como a gente viu naquele exemplo que a gente passou, né, o meu x tinha que ser diferente de zero. Então, nesse ponto, a minha função não existe. Então, ali não vai passar um gráfico, ali não vai passar uma reta, ali não vai passar o meu gráfico. Então, acontece a mesma coisa que no gráfico de função racional, exatamente pelo fato de ser uma divisão, né, uma razão de polinômios. Então, a gente vai ver o exemplo que fica mais fácil. Então, eu tenho aqui f de x igual a 1 sobre x menos 1. E aí, eu fiz a mesma coisa que eu fiz antes, peguei o meu denominador, sabendo que ele tem que ser diferente de zero, e descobri o valor que ele não pode assumir. Logo, fazendo isso, eu fui lá e determinei os valores que eu queria para y, para x, para achar o valor de y. Então, aqui nesse caso, eu escolhi menos 2, menos 1, 0, 2, 3 e 4. Então, o único valor que ele não pode assumir é 1. Então, eu não usei esse valor. E aí, eu determinei os valores de y. Então, como vocês podem ver,
esse gráfico é bem diferente, né? Não ficou muito bonito, nem muito certinho. Esse gráfico, geralmente, ele é uma curva, assim, uma curva bem arredondadinha. E eu não consegui fazer isso muito bem, mas eu tentei aqui da melhor forma possível. E aí, como eu disse anteriormente, né, ele não é um gráfico contínuo. Você vê que tem duas divisões, né, os valores negativos e os valores positivos. Então, ele não é contínuo. E aí, a gente tem uma linha aqui tracejada, né, em cima do 1, que é o valor que o x não pode assumir. E essa linha é chamada de assíntota vertical. Então, o que essa linha me representa? Nesse ponto aqui, o gráfico não existe. Então, o limite do meu gráfico é até aqui. Então, você vê que todo gráfico, né, ele existe até o 1. Depois disso, ele não existe, né? Até no 1, ele não existe. Então, a gente faz essa linha para demarcar mesmo e desenhar o gráfico de forma mais tranquila, assim, de forma mais fácil. Então, para os gráficos de função racional, né, a gente vai sempre ver mais ou menos esses casos. E aí, pode existir também essa linha, né, essa linha tracejada, essa assíntota, ela pode ser paralela ao eixo X também. Então, pode existir valores em que o gráfico não corte o eixo X, não passe pelo eixo X. E aí a gente vai ter uma linha aqui impedindo isso. Então, o limite dele tanto para y quanto no eixo x, ele fica delimitado ali. E aí a gente desenha o gráfico com essas regras aí, né? Com essas assíntotas. E aí a gente vai para o nosso terceiro exemplo, que são as funções trigonométricas. Então, as funções trigonométricas são funções angulares obtidas através do círculo trigonométrico. Então, as funções trigonométricas são obtidas através do círculo trigonométrico, com auxílio do círculo trigonométrico. São funções periódicas, ou seja, a sua representação gráfica, as funções caracterizam pela repetição de um padrão. Então, elas são o padrão do gráfico, ele se repete. Então, as principais funções trigonométricas são seno, cosseno e tangente. Então, aqui, para a gente entender mais ou menos como funciona essa função, eu coloquei um exemplo. Então, a gente tem um número real x e qualquer ponto do círculo trigonométrico. Então, aqui eu tenho o círculo trigonométrico e marquei um ponto desse círculo. A gente associa esse valor, né, esse ponto, para um valor das funções trigonométricas seno e cosseno. E aí a gente chama de seno de x e cosseno de x. Então, o que a gente faz é associar esse ponto aqui a um valor do círculo trigonométrico. E aí, dependendo do que a gente quer, se a gente quer o seno ou o cosseno, a gente acha um valor. Então, o seno, ele é projetado sempre para o eixo y, né? Se a gente for pensar assim, para o eixo y, que é esse eixo reto aqui. E o cosseno, ele é projetado para o eixo x. Então, se eu quero descobrir o seno desse ponto P, eu projeto esse valor aqui em relação ao eixo y. Se eu quero achar o cosseno, eu projeto para o eixo x. E aí, eu acho o valor. Aí eu coloquei aqui do lado o círculo trigonométrico certinho, com os valores em radiano e os valores em grau, para a gente poder ver. Então, por exemplo, se eu tenho esse ponto P aqui, né, tô dando um exemplo assim, né. Então, se a gente fosse comparar esse valor, ele seria aqui o π sobre 3, né? Tá bem parecido aqui, tá quase na mesma reta. Então, ele seria aqui o π sobre 3, por exemplo. Em graus, ele seria 60, né? Se a gente fosse olhar aqui, porque tá na mesma reta. E aí, se eu quero determinar o valor do cosseno, eu projeto para cá e faço e acho o cosseno. Eu projeto, e aí se eu quero determinar o seno, eu projeto para o eixo y e acho o valor. E aí a primeira função que a gente vai ver é a função seno. Então, como eu disse, os gráficos das funções trigonométricas são periódicos, né? Eles respeitam um padrão. E ele possui imagem entre menos 1 e 1, no intervalo entre menos 1 e 1. Então, o gráfico de uma função seno nunca vai passar de menos 1 em 1. E aí, a lei de formação, f de x igual a seno de x. E aí, no círculo trigonométrico, a função seno,
tem sinal positivo nos quadrantes 1 e 2 e sinal negativo nos quadrantes 3 e 4. Então, eu coloquei uma representação aqui que fica mais fácil. Então, esse é o quadrante 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Então, o valor dos ângulos, né, da função mesmo, nesses pontos aqui são negativo e nesses pontos aqui é positivo. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo. Então, como eu já disse, a função seno varia entre menos 1 e 1 e ela é periódica. Então, eu peguei aqui x igual o x, né? E tenho a minha função y igual a seno de x. Então, primeira coisa, como a gente viu antes, a gente estava usando valores normais para poder definir os valores de x, de y. Aqui, o que eu faço? Eu substituo esses valores por os arcos notáveis, né? Que são os valores em radiano para os ângulos que a gente está acostumado a ver. 0, 30, 45, 60, que são os ângulos do círculo trigonométrico. Então, o que eu faço? No lugar desses valores, né? Eu assumo que os valores de x são esses arcos notáveis. E substituo aqui para achar o gráfico, que fica mais fácil. Então, aqui, mais uma vez, eu escolhi os valores que eu quis para x, que eu sabia que seriam os valores mais fáceis de trabalhar. E aí fica de exemplo para vocês também, para vocês quando forem construir um gráfico. Então, eu escolhi 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aí, eu até deixei o círculo aqui do ladinho, para a gente poder ver. E aí a gente faz normalmente como a gente faz. Então, o seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2 é 1. O seno de π é 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π é 0. Então, eu marquei todos esses pontos aqui no gráfico, né? Lembrando que o gráfico dessa função, da função seno, está limitado entre menos 1 e 1. Então, eu deixei isso aqui bem explícito aqui para a gente poder ver, né? E aí eu marco todos os pontos e uno o gráfico. Então, o gráfico tem essa carinha, essas curvinhas aqui. Essa é a carinha do gráfico da função seno. E aí, mais uma vez, o domínio vai ser todos os reais. E a imagem ele já tinha me dado, né? O gráfico é delimitado, ele está contido, né? Entre essa variação, entre menos 1 e 1. E aí, quando a gente vai construir o gráfico da função trigonométrica, a gente sempre vai determinar o período, o período é o intervalo em que o gráfico se repete. Então, como eu já tinha falado, né, o gráfico tem um padrão, ele segue um padrão. O período vai ser quando esse gráfico se repete, né? Aqui em que ponto essa repetição acontece. Aqui no caso da função seno, é 2π. Então, a cada 2π, o gráfico vai repetir esse padrão que a gente está vendo aqui. E aí, outra forma de representar o período é seno de x igual a seno de 2π mais x. E aí, a paridade, que é outra coisa que a gente também precisa colocar, é ímpar. E por que a paridade é ímpar? Então, vamos supor aqui que eu tenho um círculo trigonométrico e eu escolho aqui um ângulo. É um ângulo aqui. E aí, a extremidade desse ângulo é aqui, né? Então, aqui eu tenho um ângulo X. Se eu quero saber o seno desse ângulo, eu projeto ele para o eixo Y. Então, essa é a medida. Essa medida aqui é o valor do seno desse ângulo aqui que eu escolhi, um ângulo qualquer. Então, esse aqui seria o ângulo X. E aí, se eu projeto esse mesmo ângulo para baixo, né, no sentido contrário, tendo o mesmo tamanho, se eu projeto ele para baixo, esse ângulo aqui vai ser menos x. Por quê? Porque aqui os valores são negativos. Então, é isso que determina a paridade. Se o valor dos ângulos for o mesmo sinal, né, pode ser tanto negativo para os dois quanto positivo para os dois, ele vai ser par. Mas aqui nesse caso ele é ímpar por isso. Porque quando eu projeto esse ângulo para baixo, quando eu projeto o mesmo ângulo no sentido contrário, ele tem sinais diferentes. Então, aqui eu tenho paridade ímpar. Ok? Então, essas coisas que a gente tem que prestar, né? São essas
essas propriedades que a gente tem que prestar atenção quando a gente for determinar o ângulo, o gráfico de uma função seno. E aí, a gente vai falar agora sobre a função cosseno. Então, a função cosseno também é uma função periódica e o seu intervalo, né, a imagem é entre -1 e 1, da mesma forma da função seno. E aí, a lei de formação, f de x igual a cosseno de x. Diferente da função seno, os valores da função aqui no círculo trigonométrico, né, na função cosseno, eles são positivos no quadrante 1 e 4 e negativo no 2 e 3. Então, tranquilinho. E aí, agora a gente vai determinar o gráfico da função cosseno. Então, mais uma vez, eu usei as mesmas regrinhas que eu usei na função seno. Então, eu, mais uma vez, determinei os valores de x como lá os arcos notáveis. Então, né, assumi que os valores de x são os valores lá dos arcos notáveis. Escolhi os valores que eu achei que seriam ideais, que seriam mais fáceis para a gente determinar esse gráfico. Mais uma vez escolhi 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E determinei os valores de y. Lembrando que o gráfico dessa função, da função cosseno, também é limitado, a imagem, né, entre -1 e 1. Então, dentro desse limite, eu determinei o meu gráfico. Então, substituí lá os valores, né, marquei os pontos e fiz o tracejado para poder desenhar o gráfico. E aí, mais uma vez, o domínio são todos os reais. E a imagem, como ele já tinha determinado, -1 e 1. E aí, aqui também, mais uma vez, o meu período vai ser 2π, né? Então, a gente vê aqui que de 0 a 2π, o gráfico tem um desenho, né? Ele tem um padrão. E aí, esse padrão se repete a cada 2π. E aí, a forma de representar isso é cosseno de x igual a cosseno de 2π mais x. E a minha paridade aqui é par. E por que que a minha paridade aqui é par? Como eu já tinha dito no exemplo anterior, né? A paridade é definida pelo valor do quadrante aqui. Então, aqui o meu quadrante é positivo e aqui o meu quadrante também é positivo. Então, se eu projetar um ângulo aqui, vamos supor, eu tenho aqui mais uma vez um ângulo, aqui é a ponta do ângulo, determinei aqui um ângulo x. Se eu quero achar o valor do seno, eu projeto ele para baixo aqui no eixo x. E esse espaço aqui é o valor do meu cosseno. Se eu fizer a mesma coisa ao contrário, né, para baixo, e quiser achar o cosseno desse ângulo aqui, ele também vai ser positivo. Então, eles têm o mesmo sinal. Por isso, a paridade é par. Então, o que determina, né, como eu já disse, é isso, né? É o valor que a função assume nos quadrantes. Então, como aqui eles têm o mesmo sinal, como aqui os sinais são iguais, a paridade é par. E aí, a nossa última função trigonométrica é a função tangente. A função tangente para o número x, né, o número real x, é a razão entre o seno e o cosseno. Então, normal. Então, a tangente é uma razão entre o seno e o cosseno, assim como a gente viu. É uma função ilimitada, ou seja, não é igual a gente viu anteriormente, que a função era limitada entre -1 e 1. Ela é ilimitada. Então, ela pode existir no intervalo qualquer. Mas ela é periódica, ou seja, ela tem um padrão. Então, ela não é limitada, igual nos exemplos anteriores. Ela pode ser determinada em qualquer valor de y, né? A imagem pode ser qualquer uma. Mas ela é periódica, então ela obedece um padrão. E aí, no círculo trigonométrico, as funções tangente são positivas nos quadrantes 1 e 3 e negativas nos quadrantes 2 e 4. E aí, a gente tem umas particularidades aqui para falar sobre o domínio e a imagem da função tangente. Então, a função tangente existe se e somente se o cosseno de x for diferente de zero. Então, a gente já viu nos nossos exemplos anteriores aí que existem valores em que o cosseno de x é zero. Então, a gente não... Para que a função tangente exista, né, como é uma razão, é uma fração,
o denominador não pode ser zero. Então, o cosseno de x tem que ser diferente de zero. Então, o domínio da minha função tangente vai ser todos os reais, exceto π sobre 2. Mais kπ, em que o k tem que ser pertencente aos números inteiros. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o x tem que ser diferente de π sobre 2, né? Como eu disse, porque o cosseno de π sobre 2 é zero. Mais kπ. O que seria kπ? Seriam meias voltas. Como eu posso explicar? E aí eu vou fazer uma representação aqui para vocês entenderem. Então, quando eu quero achar o valor de uma tangente, de um ângulo, eu escolho aqui o ângulo que eu quero. Então, eu escolho esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui que eu escolhi é um ângulo X. Então, quando eu quero descobrir a tangente, eu pego aqui do meio da circunferência, nesse ponto, e da extremidade do meu ângulo, traço uma linha e aonde cruzar a reta da tangente é o valor, né? É o valor da tangente. Aonde cruzar aqui é a tangente. Então, quando eu tenho esses valores que estão aqui nas extremidades, né? π sobre 2, 3π sobre 2, quando eu quero achar esse valor aqui, né? E eu projeto uma linha, você vê que as linhas são paralelas, né? Ou seja, não existe elas não se encontram, elas não se cruzam. Então, por isso que o x não pode ser π sobre 2 mais meias voltas, né? Que a gente representa como kπ, porque toda meia volta que eu der aqui, né? Vai ser o mesmo caso. Então, aqui para 3π sobre 2, a mesma coisa. Então, quando eu quiser achar o valor da tangente, eu não vou conseguir, porque esses valores eles não se cruzam, né? As retas são paralelas nesses pontos. Então, a gente representa o domínio dessa forma. X tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, que são as meias voltas. E o k tem que ser pertencente aos números inteiros. E aí a imagem, né? Como a tangente é um número real, a imagem pode assumir qualquer valor, né? Ela é ilimitada, como a gente já tinha dito. Então, a imagem é de menos infinita a mais infinita. Pode assumir qualquer valor. Bom, então vamos para o gráfico. Então, como eu disse, o gráfico da função tangente, apesar de ser ilimitado, ele é periódico. Então, ele obedece um padrão. Então, aqui, dentro das minhas possibilidades, né, lembrando que o meu x não pode assumir o valor de π sobre 2 mais as minhas voltas, né? Aqui, no caso, 3π sobre 2. Eu determinei os valores que eu quis, né, para x e achei os valores de y. Representei isso no gráfico e aí tracei o gráfico. E aí a gente tem aqui, né, mais uma vez as assíntotas, que são essas linhas tracejadas aqui na vertical, que é onde o meu gráfico não pode existir, ou seja, é o limite do meu gráfico, que é onde ele não pode existir. Então, tracei aqui para que a gente não invadisse, né, o gráfico não passasse disso, é bom fazer. E determinei o meu gráfico aqui, desenhei o meu gráfico tranquilamente, assim como a gente fez nos outros gráficos. E aí, mais uma vez, eu tenho o domínio, que a gente já viu, né, já expliquei. Então, x pertencente aos reais, sendo que x não pode ser π sobre 2 mais kπ. E a imagem são todos os reais, porque, né, a imagem é ilimitada. E aí, o meu período, né, que é o momento em que o gráfico se repete, aqui vai ser π. Ou seja, a cada comprimento π, o gráfico se repete. Então, vocês podem ver aqui que de 0 até π, o gráfico tem a mesma carinha. De π até 2π, o gráfico também tem a mesma cara, né? O mesmo visual. Então, esse é o nosso período. Então, a gente representa isso como tangente de x igual a tangente de kπ mais x. E a minha paridade aqui vai ser ímpar. Isso porque no círculo trigonométrico, né, nas funções tangente, aqui no primeiro quadrante, a função é positiva e aqui é negativa. E aqui é a mesma coisa, do outro lado é a mesma coisa, só que o contrário. Então, se eu escolho aqui um ângulo desse círculo aqui, né, aqui é a extremidade desse ângulo. Eu chamo ele de x. Se eu quero projetar ele
para tangente, né? Eu traço uma linha e projeto aqui na tangente. Se eu fizer o contrário, eu vou ter o mesmo ângulo, a mesma coisa, só que no sentido contrário. E aqui vai ser negativo. Então, por isso, aqui a paridade é ímpar. Porque a gente tem um ângulo do mesmo tamanho, mas em sentidos contrários, eles têm sinais diferentes. Então, é ímpar. E agora a gente vai ver a função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau ou função afim é uma norma matemática que relaciona as variáveis de uma equação, ou seja, a dependência de um elemento em relação ao outro. A função do primeiro grau é a equação que relaciona os valores de x e os valores de y. Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Então, o valor de y, o valor da função, toda a função sempre vai depender do valor de x. E aí, as variáveis x e y são chamadas de independente e independente e dependente. E aí, a lei de formação da função do primeiro grau é f de x igual a x mais b. Sendo que a e b são números reais e o a tem que ser diferente de zero, né? Então, como eu disse ali, a função, para ela existir, ela vai depender sempre do valor de x. Então, o meu a não pode ser zero, porque ali, se o a for zero, ele zera o valor de x e a função não existe. Então, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E essa reta pode ser crescente ou decrescente, dependendo do valor de a. Então, eu dei aqui dois exemplos, uma função crescente e uma função decrescente. Então, no primeiro exemplo aqui, o meu a, que é o valor que acompanha o x, ele é positivo. Então, o gráfico tem essa carinha aqui, a reta crescendo para cima. No segundo exemplo, o meu a é negativo, né? O valor que acompanha o x é negativo. Então, o gráfico tem essa carinha aqui, ele vai para baixo, né? Então, é bem tranquilo, bem fácil de fazer. Para a gente poder determinar o gráfico de uma função do primeiro grau, a gente precisa basicamente de 2 pontos. Óbvio que dá pra gente achar mais pontos e fazer o gráfico perfeitamente certinho, mas com 2 pontos a gente já consegue determinar. E aí, para encerrar, a gente vai falar sobre a função do segundo grau. Função do segundo grau ou função quadrática tem essa lei de formação aí, né? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo que a, b e c são números reais e o a, mais uma vez, tem que ser diferente de zero. O grau da função, né, que a gente chama essa função aqui de segundo grau, ele é determinado com o expoente que a incógnita x assume. Então, assim, o expoente x que tiver a incógnita x que tiver o maior expoente vai determinar o grau da minha função. Então, aqui no caso, o x ao quadrado. Então, por isso, uma função de segundo grau, uma função quadrática. E aí, vamos falar sobre o gráfico. O gráfico da função de segundo grau é uma parábola. E aí, quando o x é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. E quando o x é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, para a gente poder determinar esse gráfico, né, certinho, a gente precisa da parábola, né, fazer essa parábola bem certinha, a gente precisa se atentar a duas coisas. Primeiro, as raízes, que são os pontos onde o gráfico intersecta o eixo x, e o vértice, que é o ponto máximo ou mínimo da função. Então, quando eu tenho uma parábola voltada para cima, eu tenho um ponto mínimo, que é esse valor aqui mais baixo, é o valor mais baixo que ela alcança antes de subir novamente. Quando eu tenho uma parábola voltada para baixo, né, quando a é menor que zero, eu tenho um ponto máximo, que é esse valor maior que ela assume antes de descer. E a gente precisa calcular esses valores para a parábola ficar bem certinho, o gráfico ficar bem certinho. Então, para calcular o vértice, a gente tem as duas fórmulas aqui. Então, o vértice é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. E aí, como que a gente acha o valor do delta? B ao quadrado menos 4ac. E aí, de acordo com o delta, é possível saber quantos pontos do eixo x será interceptado. Então, descobrindo esse valor de delta, eu vou saber quantos pontos eu vou interceptar no eixo x. Então, quando o delta é maior que zero, a função tem duas raízes. E a parábola intercepta o eixo x em 2 pontos diferentes. Quando o delta é igual a zero, a função tem duas raízes iguais. E a parábola é a tangente do eixo x. Quando o delta é menor que zero, a função não tem raízes, então
a parábola não intercepta o eixo X. E aí as raízes. Para encontrar as raízes, né, que são esses valores onde o gráfico intercepta o eixo X, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, a velha fórmula de Bhaskara. A gente acha os valores e determina o gráfico. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu deixei aqui as referências, as redes sociais do GB. E aí, o meu contato. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram tirar alguma dúvida, eu estou sempre disponível aí para vocês. Então, muito obrigada.